Fala, galera. Seja bem-vindo ao canal Seja Analista de Dados. O Lucas aqui. E hoje a gente vai falar sobre correlações. Era um vídeo tão esperado, vocês comentavam bastante lá no Instagram. Então hoje eu trouxe um material sobre correlações. Então vamos aí entender um pouquinho, né? Pretendo dividir esse vídeo sobre o que é a correlação, para que ela serve, como isso se aplica. A gente pegar um dataset, realizar esse cálculo e fazer essa plotagem para entender ali como interpretar a correlação. E após isso, eu quero mostrar um site para vocês, para mostrar que, né, correlação não implica em causalidade, e eu vou explicar isso, fiquem tranquilos. Então, vamos lá para o material, o vídeo é bem curtinho, nada demais. Pessoal, correlação, o que é? Gente, correlação nada mais é do que um grau de relacionamento entre duas variáveis. E essas duas variáveis, né, você vai estar analisando variável A com variável B e qual é o grau de correlação entre elas. Tudo bem? Esse grau vai de 0 a 100? Não, esse grau ele vai de -1 a +1. Então, a gente vai entender um pouquinho mais ali como interpretar, mas ele vai de -1 a +1. Poxa, Lucas, qual é a utilidade, né, para aplicar as correlações? E as correlações, elas são excelentes para indicar uma relação entre essas duas variáveis. Então, com isso, nós podemos entender se existe uma relação entre essas variáveis ou não, e se indicar que existe, a gente pode começar a iniciar um estudo para entender se realmente essa correlação ela existe, se tem casualidade e tudo mais, né, se implica em causa. Então, esse seria o primeiro nível ali para a gente estar entendendo. E como é que eu calculo isso? Como é que esse cálculo é feito? Bom, existem vários coeficientes de correlação que fazem essa medição entre o grau dessa relação entre as duas variáveis. O mais comum, e o que nós vamos ver aqui nesse vídeo, né, que é o que eu utilizo, é a correlação de Pearson, que ela é sensível, né, a uma relação linear entre duas variáveis ali. Então, você vai pegar duas variáveis que sejam ali, né, numéricas aqui no nosso exemplo, e vai efetuar esse cálculo. Tem outras correlações, tem outros coeficientes? Tem sim. Eu trouxe aqui o exemplo, um dos mais comuns, que é mais robusto, que é o do Spearman, né? E ele foi desenvolvido para ter um módulo mais robusto ali. Mas, para o nosso caso aqui, para o que a gente vai realizar, esse primeiro módulo serve e está de bom tamanho. E o único ponto de atenção, né? Aliás, o ponto de atenção que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é eu vou lá e analiso duas variáveis e vejo que a correlação é forte. Pessoal, isso não é o suficiente para falar que existe uma relação de causalidade, onde um sobe e faz o outro subir. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, tá bom? Então, fui lá, executei o algoritmo de correlação. Ele foi lá e passou que tem uma correlação alta. Pode existir essa causa, mas você tem que investigar. Então, isso não é o suficiente para indicar, tá bom? Então, fica esse ponto de atenção aí para vocês, por favor. Bom, explicado o que é, vamos ali começar a interpretar um pouquinho dos valores, tá bom? Eu comentei com vocês que o nível de correlação ele vai ser passado, por exemplo. Vamos tentar pegar um exemplo aqui, né? Alguém já teve aquele carrinho de controle remoto, onde que você acelera, né? Você pressiona o botão para frente e o carrinho acelera, né? E se eu pressiono para trás, esse carrinho desacelera. Então, no bom sentido, existe uma correlação entre a velocidade do carrinho e se eu pressiono o botão para frente. Então, se eu pressiono o botão para frente, o carrinho começa a andar. Então, quanto mais força eu coloco para frente, né, quanto mais eu acelero,
mais esse carrinho vai andar. Se eu piso no freio, mais a velocidade vai diminuir, tá bom? Não sei se ficou claro esse meu exemplo, mas é exatamente isso. Então, se eu piso no acelerador, o carro começa a andar. Então, quanto mais eu coloco força no acelerador, mais esse carro anda. Se eu piso no freio, a velocidade começa a diminuir. Então, vamos falar assim: se eu piso no acelerador e o carro anda, quanto mais eu piso no acelerador, mais velocidade ele ganha, eu tenho um nível de correlação forte, onde eu faço uma variável, eu aumento uma variável, e essa outra variável aumenta em conjunto. Então, eu tenho ali um tracinho aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo adicionar o laser aqui para vocês. Deixa eu ver. Mas seria exatamente isso, onde eu consigo, né, fazer, como é que é o nome? Consigo adicionar essa, essa variável, né? Então, eu vou, acho que eu consigo aqui agora. Deixa eu ver. Ah, consigo. Então, seria esse aqui o exemplo. Ó. Seria o nível mais alto de correlação. Eu tenho uma correlação forte ali, né, entre essas duas variáveis, que é aceleração ali, né, e eu pisar no velocidade e eu pisar no acelerador. Se eu começo a pisar no freio, isso vai diminuir, e com isso eu tenho, né, essa, essa correlação negativa aqui, que eu diminuo uma variável e essa variável também diminui, e ele faz assim, que é exatamente esse desenho aqui, né? É exatamente esse desenho aqui. Percebam que aqui ele vai subir e aqui ele vai descer. Cara, e tem uma segunda variável, no bom sentido, né? Aliás, perdão, uma terceira, que é eu estou dirigindo, estou acelerando meu carro, e eu vou lá e ligo o som, no exemplo. Cara, não tem relação nenhuma com a velocidade, né? Não tem nenhuma correlação ali. Eu estou dirigindo normal, estou pisando no acelerador, no freio e liguei o som. Então, essa terceira é onde não existe correlação, né? É quanto mais próximo do zero esses dados estão, tudo bem? Então, quanto mais próximo do zero esses dados estão, né, menos correlação existe. Se for zero, então, não tem nenhuma, tá bom? E aí a gente tem dois níveis, no bom sentido, intermediários da correlação. Eu não tenho uma correlação forte, falando assim, ó, realmente, pisa no acelerador, aumenta a velocidade. Pisa no freio, diminui a velocidade, né? Mas eu tenho dois níveis aqui intermediários, que seriam, né, aonde o dado está abaixo do zero e aonde o dado está acima do zero, que seria esses dois casos aqui. Aonde eu não posso falar que existe uma correlação forte, mas existe uma possibilidade daquela variável interferir, né, na variável que você está analisando. Por exemplo, um carro que ele tem um motor de baixa rotação lá, 1.0, e você ligar o ar-condicionado na subida, o ar-condicionado pode consumir e fazer com que a velocidade do carro diminua. Tudo bem? E uma outra variável aqui é o peso. Quanto mais leve o carro está, maior é a tendência dele ganhar uma velocidade mais fácil. É mais fácil você ganhar velocidade, né, do que se você tivesse com um peso, até você conseguir pegar esse embalo. Eu sei que o meu exemplo aqui ficou gigantesco e desculpa se eu atrapalhei a cabeça de alguém, mas, gente, seria basicamente isso aqui, ó, esse desenho. Deixa eu limpar isso tudo aqui. Seria esse desenho aqui, ó, né? Vamos imaginar uma régua e aonde eu tenho aqui, ó, o zero, eu tenho o mais um com correlação e eu tenho o menos um, né? E eu até coloquei aqui, mais para baixo, depois que eu vou mostrar para vocês, eu tenho exatamente, acho que eu consigo descer, consigo. Eu tenho exatamente aqui, ó, para vocês. Gente, menos um indica uma correlação forte negativa. Quanto mais próximo do zero, é uma correlação, perdão, não existe correlação. E quanto mais próximo a 1, existe ali uma correlação. Eu, Lucas, gosto de adicionar
dois valores aqui, né? Eu gosto sempre de colocar dois valores no meu desenho aqui. Opa, não estou conseguindo, por quê? Né? Eu gosto sempre de colocar duas variáveis ali no meu desenho. Então, aqui, ó, nesse meio e nesse meio aqui, eu gosto de dividir com 0,5. Tudo bem? Aqui é claro que vai ser negativo. Então, o que isso vai me dizer? Né? Eu, Lucas, tomem cuidado, estou falando eu gosto de assumir que valores superiores a 0,5, eu entendo que tem uma certa tendência a ter uma correlação forte positiva. Valores que estão de 0, né, entre 0 e 0,5, ele tem uma correlação positiva, mas não é forte. E aqui é a mesma coisa. Né? Valores que estão entre menos 1 e menos 0,5, eu entendo que é uma relação forte negativa. E valores que estão entre 0, né, e menos 0,5, ele tem uma correlação fraca negativa, vamos dizer assim. Isso é uma ajuda ali para a gente, para fazer um filtro e balizar qual variável a gente vai puxar. Lucas, não entendi nada que tu falou, estou perdido no teu exemplo. Fica calmo, que agora a gente vai começar a analisar e olhar cada um desses exemplos, tá bom? Deixa eu limpar os desenhos. Deixa eu vir aqui para o mouse e vamos lá. Pessoal, super simples. Estou com 3 bibliotecas aqui. Pandas, Seaborn e NumPy. Bem legal essas bibliotecas que a gente vai usar. Estou deixando 3 links aqui do Wikipedia, que você pode ler um pouquinho sobre a correlação, e ali ele explica realmente como é feito o cálculo, o que acontece, o que é causalidade e por que correlação não implica em causalidade. Esses 3 links estão aqui. É muito legal, gente. Vale a pena. Como eu estou aqui com o Google Colab, eu peguei um dataset lá do Kaggle sobre aluguéis de casa e eu vou aqui, ó, fazer a leitura desse data frame. Mudei os nomes aqui de umas colunas só para que fique melhor, para que eu possa trabalhar. E aqui está ele. Ó. Nesse data frame eu tenho cidade, metro quadrado, quartos, banheiros, vagas de garagem, o andar, se aceita pet ou não, se ele está mobiliado ou não, o valor do condomínio, aluguel, IPTU, seguro incêndio e o valor total aí desse aluguel. Tudo bem? Como a gente comentou que esse algoritmo de correlações ele vai trabalhar com valores numéricos, o que eu vou fazer é transformar as duas variáveis aqui do aceita pets imobiliado para booleano, para que a gente possa trabalhar com elas. Então, ó, aceita pets só tem 2 tipos de valores, e aqui eu coloco eles para true ou false, e o mobiliado também só tem 2 valores, se ele está mobiliado ou se não está mobiliado, e aí a gente vai colocar como true ou false. Tudo bem? E aqui a gente tem um comando describe, que a gente já comentou em aulas anteriores, para que a gente possa ver uma estatística ali descritiva de cada uma, né, dessas variáveis ali. E aqui a gente tem, ó, os metros quadrados, quartos, banheiros, garagem, condomínio, aluguel, enfim, as variáveis que a gente tem lá, e a gente consegue ver a quantidade, né, a média, o desvio padrão, qual é o valor mínimo, e aí a gente tem aqueles quartis, 25, 50, que também é a mediana, 75, e o valor máximo. A gente pode ver que tem alguns casos aqui um pouco extremos, talvez seja uma casa de luxo e tudo mais. Poderíamos filtrar, poderíamos melhorar, refinar, pegar de uma área específica, de um valor, mas eu vou fazer aqui direto, só para que a gente possa ver. E o comando que eu quero passar para vocês é esse aqui, ó. É a função core, que é de correlation, em inglês, né? De correlação. E por que eu coloco esse round 2? Porque ele vai arredondar esse número para 2 casas, para que fique visivelmente melhor. Mas eu vou tirar para que vocês possam ver como ele vai retornar. E o que ele vai fazer é como se fosse uma tabela dinâmica,
né? Onde a gente tem aqui as linhas pelas colunas, e com isso ele vai começar a falar qual é o nível de correlação de -1 a +1 de cada uma das nossas variáveis. Tudo bem? Então, vamos aqui pegar o nosso lápis, para que a gente possa mostrar. Deixa eu colocar aqui numa corzinha. E aqui a gente tem agora metros quadrados com metros quadrados, ele traz uma relação de 1. Por que isso? Porque é a mesma variável. Então, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Se eu pegar isso tudo aqui, ó, todos esses valores aqui, ó, tudo isso aqui, ele está, né, como 1. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada uma dessas variáveis é onde ele encontra a mesma variável. Então, para a gente, não é interessante, porque ali não tem nenhuma correlação, não tem nenhum valor ali, né, a ser trabalhado. Então, para nós, isso não é relevante. Nós queremos saber aonde tem a intersecção dessas variáveis. Então, o que a gente quer saber realmente é quando, por exemplo, o metro quadrado é correlacionado, quando o metro quadrado é correlacionado com quartos, né? A gente tem aqui, ó, esse nível de correlação aqui. Então, é onde a gente tem esse valor aqui, ó, exatamente. E um ponto que vocês podem observar também é que essa tabela, ela é espelho. Essa tabela está aqui e ela também está aqui. Então, você pode traçar essa linha e analisar ela para baixo ou para cima, porque a tabela ela vai ser a mesma. Ela só vai inverter quando ela encontrar, né, quartos com metros quadrados, que aí está exatamente aqui, ó. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Ó. Essa variável aqui é a mesma aqui, ó. É a mesma tabela exatamente. Pô, Lucas, maior trabalho, vou ter que passar essa linha aí sempre que eu quiser analisar. Não, fica tranquilo. Só estou te trazendo aqui um exemplo para que a gente possa estar olhando e vendo ali. O lado positivo, né, do round aqui, ó, é que traz um 1, né? Fica mais claro, vamos dizer assim, ó. Tem uma clareza melhor sobre os números e como eles estão ali. E olha só que legal, a gente vê a variável, o valor do condomínio, com uma correlação de 0,96 para o valor total. Então, isso indica para a gente que tem uma correlação ali do valor do condomínio com o valor total, que ela é positiva, né? E ela é forte. Então, o que vale depois é a gente ir lá entender se realmente, né, aluguel, o valor do condomínio infere no valor total. A gente tem o valor do aluguel com o seguro incêndio também com uma correlação forte. Então, é algo que a gente vai começar a entender e falar, pô, se eu mexo nessas variáveis, eu mexo na minha variável do valor total que eu tenho que pagar de aluguel. E assim em diante. Tudo bem? É isso que eu queria passar, essa essência para vocês. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou jogar isso tudo que eu mostrei para vocês ali de cima para um data frame, para que a gente possa ver isso de uma visualização melhor. Então, eu jogo para o data frame correlações, e aqui agora eu vou usar o Seaborn para montar a tabelinha que a gente viu aqui em cima. Essa tabela está exatamente aqui. Lembra que eu tracei aquela linha em vermelho para vocês aqui? Está aqui essa linha. E a gente tem uma escala aqui, ó, de 0 a 1. E agora fica muito mais claro para a gente começar a entender algumas áreas ali. Mas eu não gosto dessa abordagem. Eu prefiro uma segunda abordagem que até a biblioteca traz para a gente o código já pronto, que é para a gente remover a parte superior, e eu prefiro esse modelo aqui para analisar. Fica mais claro para mim, e eu gosto mais de trabalhar com ele,
eu também gosto bastante de adicionar o valor de cada um dos quadradinhos. Então, o que eu vejo aqui, né? Eu vejo duas variáveis com uma correlação forte, que é o valor do condomínio, o valor do aluguel, né? E eles correlacionam lá com o valor total e com o valor do incêndio. E eu vejo algumas outras variáveis que têm uma correlação positiva e que elas estão ali de forte, né? A baixa, que é exatamente aqui, ó. A gente tem quartos, banheiro e vagas de garagem. O que isso me ajuda na análise, Lucas? Isso ajuda, né, a gente chegar aqui e começar por um exemplo. É a forma que eu gosto de trabalhar, de começar a cortar umas variáveis. Por exemplo, aceita pets, né, mobiliado. E aqui, ó, a gente começa a tirar algumas variáveis de cena que para nós não está interferindo tanto, tá? E com isso você começa a dar uma atenção nas variáveis que têm uma maior correlação, para que você possa tentar depois fazer um estudo ali e ver se isso implica numa causa ou não. Então, eu gosto bastante, porque me traz essa clareza por onde eu posso ir. Tudo bem? Então, esse aqui é correlações. E agora o que eu quero trazer para vocês é como vocês podem visualizar, né, essas correlações. E é muito legal usar o gráfico de scatter plot. A gente pode pegar aqui um exemplo, né? Aqui, ó, banheiros e aqui, ó, vagas de garagem. Cadê? Banheiros e vagas de garagem. E se a gente for olhar aqui, ó, ele sai com uma linha aqui, né? E indicando ali. Mas uma forma que eu prefiro de visualizar, ao invés de usar o scatter plot, é a gente usar o gráfico LM-plot, que ele traça essa linha para a gente. Então fica muito visual, né? E aqui eu trouxe um exemplo, onde eu pego banheiros e o valor total, e eu faço um filtro, onde o valor do condomínio ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 500. E aqui, ó, a gente tem a linha e a distribuição de cada um desses casos. E também tem um exemplo muito legal, né, que é o LM-plot, mas ele sendo utilizado aqui, ó, com essas variáveis aqui, que são os markers e as quebras. Então, eu quero fazer uma quebra, né? Eu quero colocar no eixo X o valor do condomínio, quero colocar no eixo Y o valor total, e eu quero fazer uma quebra entre os pontos, para saber se aquele apartamento, se aquele imóvel está mobiliado ou não. Então, mobiliado está em laranja, não mobiliado está em azul. E aí a gente tem as duas retas, isso que é muito sensacional. A gente tem as duas retas para cada uma dos tipos, se ele está mobiliado ou não. E a gente consegue ver aqui, que isso eu acho sensacional, como está a distribuição de cada uma dessas duas variáveis. Então, eu claramente aqui eu consigo ver que tem mais apartamentos não mobiliados do que mobiliado. Eu consigo também ver que o valor total dos apartamentos mobiliados indica ser maior, né? Tanto que a gente pode ver ali. E com isso, né, a gente consegue começar a se preparar para tomar o melhor tipo de decisão. Eu acho esse tipo de gráfico para correlações muito bom. Eu gosto bastante de usar esse gráfico aqui, tudo bem? E esse gráfico daqui. Esse aqui é o ponto de partida. Você vai começar daqui. É o teu marco zero. E aqui você vai começar a analisar e interpretar o que tem. Para o vídeo de hoje eu queria te mostrar exatamente isso daqui. Queria que você assimilasse o que é correlações, o nível de correlação de -1 a +1 e como você calcula ela ali e exibe. Se você puder gravar isso do vídeo, eu vou ficar muito feliz. E agora eu só queria te mostrar que correlação não implica em causalidade, né? E aqui tem um site muito legal, que é o Spurious Correlations. Ele traz tipo, correlações que não tem nada a ver.
mas que tem um nível forte, e com que isso a gente não pode simplesmente assumir que implica em causalidade. Então, tá aqui, ó, quanto que os Estados Unidos gasta ali, né, investe em ciência, espaço, tecnologia, e os suicídios aqui, né, a taxa de suicídio, e com isso a gente vê que tem uma correlação ali de 0,99. Então quer dizer que toda vez que os Estados Unidos investe dinheiro em ciência, espaço, tecnologia, o número de suicídios aumenta? É claro que não, gente. Simplesmente as variáveis se conversam, mas não implica em causalidade. E um segundo exemplo, que é o melhor, eu adoro esse, sempre coloco nos slides quando eu tenho que falar sobre correlações, que é o número de pessoas, né, que morreram ali afogadas na piscina, e o número de filmes que o Nicolas Cage aparece. Então, gente, se o Nicolas Cage aparece no filme, a taxa ali de, né, de suicídio ali, tudo mais, de morte de afogamento na piscina, ela é alta. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, a entender. Por isso que correlação não implica em causalidade. Tudo bem, gente? E aqui a gente tem, como é que se fala? A gente tem vários outros exemplos aqui, né, de consumo de queijo e tudo mais, e número de pessoas que morreram por começar, acho que é tango, se eu não me engano. Então, tem ali uma vários exemplos aqui para vocês entenderem que correlação não implica em causalidade. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço aí o engajamento de vocês. Se você curtiu, se você gostou do vídeo, acha que foi legal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se esse vídeo te ajudou para alguma coisa. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.